do Senhor no livro de Salmos, e a nossa intenção é que nas próximas quintas-feiras, pelo menos algumas delas, nós continuemos a estudar um pouquinho do livro dos Salmos. O livro dos Salmos é o caderno de música das Sagradas Escrituras. É aqui que está narrado o que o povo de Israel cantava. É aqui que está narrado como o povo de Israel então louvava a Deus, como ele então se dirigia ao Senhor na sua forma de adoração e louvor. Este livro de Salmo também está dentro daquela categoria que alguns preferem chamar de livros sapienciais, ou livros das poesias. E nós vamos então hoje somente dar uma estudada na sua introdução. Nós vamos introduzir ao caderno de livros, vamos explorar um pouco o capítulo 1 e nas próximas semanas vamos escolher alguns salmos dentre os 5 livros, pelo menos 1 ou 2 de cada livro, para que possamos compreender assim o livro de Salmos. Como é um estudo, então você fique livre para participar, levante sua mão, pergunte se tiver dúvida. Nós vamos fazer isso de forma interativa, vamos participar para que possamos assim alcançar o objetivo do livro dos Salmos. Nós vamos ler o Salmo 1 como introdução do nosso estudo. Antes disso, nós vamos então expor um pouquinho da introdução e depois voltaremos ao Salmo de número 1. Salmo de número 1, ele diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Bom, primeira pergunta que a gente faz quando nós olhamos para o caderno dos Salmos, do livro de Salmos ou do caderno de canções é: quem é o autor do livro de Salmos? Quem é o autor? Bom, aqui nós já aprendemos isso em algumas escolas bíblicas e eu creio que é de conhecimento. São muitos os autores, diferentemente dos outros livros que tem o seu autor definido ou possivelmente se entende que foi aquele o autor do livro. Neste caso nós temos aqui muitos autores, são muitos aqueles que comporam as canções no livro dos Salmos. Mas aqui tá ok, vários escreveram, mas quem foi que teve a ideia de pegar todas essas canções ou poesias e juntá-las e colocar num livro só, né? Para nós é um livro só, mas daqui a pouco eu vou explicar. Quem é que teve essa ideia de juntar os hinos? E como foi feito esse processo? Como foi feito esse processo? Como foi feita a escolha? Porque é de compreensão, e aí nós entendemos isso já por estudos, que muitos outros escritos de louvor existiram. Muitos. Tá? Mas aprove ao Senhor, quis Deus, que fossem colocados estes salmos, somente estes salmos que estão no caderno de canção. Então, muitos foram os escritores que comporam, mas entende-se que pelo menos aqui o entendimento teológico é que não se há uma certeza de quem foi que juntou isso tudo, mas compreende-se e entende-se que possivelmente a família de Asaf seja responsável por isso, né, por separar as canções, já que os da família de Asaf eram os que eram responsáveis pelos cânticos, tá, pela condução do povo de Israel ao louvor, tá, e à canção. E nós vamos entender isso mais para frente nos próximos estudos, que há uma diferença a ser notada e ser compreendida por nós, é que existem canções que foram compostas especificamente para a guerra. Quando o povo de Israel ia confrontar o exército inimigo, o povo de Israel ia cantando, e
E a canção era uma canção realmente de guerra, uma canção realmente em que a sua letra ela foi composta justamente para que o exército inimigo ou o inimigo compreendesse de fato que aquele povo estava cantando já justamente a vitória antecipada, porque eles tinham confiança em quem os estava enviando à guerra. Então, você vai perceber que muitas canções ela vai exaltar o Senhor Deus como sendo o seu condutor, como sendo o general. Por isso que o Salmo tem lá, né? O Salmo mais famoso: o Senhor é o forte na batalha, o Senhor é o vencedor, o Senhor é o nosso general. Então, era justamente para que o exército inimigo já se amedrontasse ao ouvir as canções do povo. Algumas outras canções vão ser canções apontando para o Messias, para a promessa do Messias. Então, boa parte dos salmos, nós vamos ver isso na reta final do nosso estudo, que foi composta justamente para o povo lembrar da promessa feita pelo Senhor Deus, de que Ele enviaria o Messias que iria livrar o povo da sua escravidão, ou da sua miséria. E outras canções vão ser canções enaltecendo e exaltando o nome de Deus como o Criador. E se nós vamos ver isso, acho que nas próximas 2 semanas também, estou antecipando aqui os tópicos, o presbiterianismo, o nosso sistema presbiteriano, ele foi muito assertivo nisso. O nosso inário, ele é composto basicamente olhando para o livro de Salmos. O livro dos Salmos, ele tem 5 divisões, são 5 cadernos de livros, que apontam justamente para o Pentateuco, para os primeiros 5 livros. E o nosso caderno de hinos, o nosso inário presbiteriano, também foi modelado conforme o livro de Salmos, justamente apontando hinos da lei, hinos de libertação, hinos de condução e hinos de memória. Nós vamos ver isso mais à frente. Então, a divisão aqui, basicamente, nós temos o primeiro livro dos Salmos, começa no capítulo 1, e ele, então, se você for acompanhar, você vai ver que ele vai do capítulo 1, seria mais ou menos o esboço, tá? Até o Salmo 41. Então, do Salmo 1 ao Salmo 41, você tem aí o primeiro livro dos Salmos, o primeiro caderno de canções. Tá? O livro 2, ele começa justamente no 42 e se estende até o Salmo 72. O livro 3, do Salmo 73 ao 89. O livro 4, do Salmo 90 ao Salmo 106. E o livro 5, do Salmo 107 ao Salmo 150. Uma outra coisa que nós precisamos aprender é que Salmos não tem capítulo. É um erro nosso. Salmos capítulo 23, versículo 1, 2. Não. Salmos 23. Nós podemos chamar de versículos. Eu prefiro chamar de estrofes. Já que é uma poesia, estrofe 1, estrofe 2. Mas não tem problema o verso 1, verso 2. Mas Salmos não tem capítulo. Tá? Assim como nós vamos aprender que no Velho Testamento não existe primeira Reis, não existe primeira Samuel, mas existe primeiro Samuel, primeiro Crônicas, primeiros Reis. Por quê? Porque são livros, e livros não é primeiro, livro é primeiro. E no Novo Testamento não tem primeiro Coríntios, não tem primeiro Tessalonicenses, sim, primeira Coríntios, primeira Tessalonicenses, segunda João, porque são cartas. Tá? Salmos não tem capítulo, então nós vamos aprender a partir de já e não vamos nunca mais dizer Salmo capítulo 1, capítulo 3, não precisa ter problema, tá? Não é pecado não. Nós vamos aprender isso, que Salmos então é uma poesia. Bom, qual foi a data que isso surgiu, ou que se compôs, ou que se organizou, melhor dizendo, no livro dos Salmos? Os estudiosos, eles calculam que o livro dos Salmos ele foi composto ao longo de 1000 anos. 1000 anos. Tá? Então nós temos aqui salmos de Moisés, nós temos salmos de Davi, nós temos salmos de Salomão, salmos dos filhos de Asaf, temos salmos de diversos personagens que ao longo de 1000 anos comporam as suas canções, as suas poesias ao Senhor. Então a média aí que os estudiosos calculam é que os salmos foram organizados e compostos num período de 1000 anos. Tá? A maneira como esse livro, ou esse caderno foi composto,
é muito importante, porque nós vamos ver isso nos dois primeiros salmos. Eles não são estritamente orações. Se você olhar o Salmo 1 e o Salmo 2, diferente de outros salmos, eles não são salmos de orações, mas são salmos de declarações. O salmo que nós lemos não é uma oração. O salmista não está orando nem no Salmo 1 e nem no Salmo 2. O salmista está fazendo o quê? Uma declaração. Ele está declarando: bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ele está declarando. Da mesma maneira que o Salmo 2, ele inicia falando: por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas ruins? Ele está declarando a loucura dos homens ao confrontar o senhorio de Deus. Então são duas declarações. E a primeira oração, de fato, em forma de poesia, vai se dar a partir do Salmo 3. Tá? E este conjunto de declaração do Salmo 1 com o Salmo 2, eles vão formar duas importantes chaves que vão nos ajudar a entender todo o livro de Salmos. Eu gosto muito de um escritor, vocês vão me ouvir falar muito dele, que é o Dr. Palmer Robertson. Ele tem uma visão dos Salmos esplêndida e fantástica, porque ele entende que o Salmo 1 e o Salmo 2 são uma espécie de portal que abre todas as ideias dos demais salmos que contém o caderno. Então, ele entende que esses dois primeiros salmos, eles são as chaves que vão abrir e vão nos fazer compreender e vão dar a entender todo o restante do livro. Esta primeira chave começa então contrastando, ou abre um contraste entre dois caminhos que nós vamos perceber isso, irmãos, muito claro, mas muito claro mesmo, no livro dos Salmos, e eu digo mais, em toda a Escritura. O Salmo 1, ele é a primeira chave que abre aí, mostrando dois caminhos, mostrando dois tipos de pessoas opostas que podem ser vistas, e elas acabam se confrontando durante toda a trajetória do povo de Deus aqui na terra até o fim. Esta abertura propõe então a desafiar os leitores do livro de Salmos a compreenderem o Senhor com a sua lei. Então o Salmo 1 ele vai mostrar o contraste de dois caminhos que se opõem, tá? O justo e o ímpio. Tá? O Salmo 2 então vai mostrar a segunda chave aí, que mostra então como alguns se propõem a desafiar, ou mostrar, o desafio é mostrar aqueles que se comprometem a ir contra a lei do Senhor, e isso todo o livro de Salmos vai nos mostrar. Então, o primeiro ponto, a primeira chave, o caminho do justo e o caminho do ímpio, essas duas sementes que desde o Gênesis 3 se confrontam, tá? E durante toda a Bíblia nós podemos ver isso claro. E depois, aqueles que se opõem à lei do Senhor. Esses são os dois propósitos desses dois primeiros versículos, dois primeiros salmos. O Salmo 1 especificamente, ele tem duas divisões que são importantíssimas para nós nesse primeiro estudo que nós vamos ter sobre ele. Já entraremos nessa questão. Primeiro, o salmista vai mostrar aqueles que andam perto de Deus, e depois vai mostrar aqueles que andam longe de Deus. Então, antes da gente entrar no Salmo de número 1, é importante a gente entender isso. Então, os Salmos, ele tem o seu gênero literário, como poesias ou como canções. E outra coisa que é importante, não sei se vocês perceberam na minha leitura do Salmo 9, eu disse, vamos ler a palavra do Senhor. E eu não iniciei do que a gente chama de versículo 1. Por quê? Porque este cabeçalho que está acima, ele consta nos manuscritos originais. Então, se consta nos manuscritos originais ou nas cópias, também devem ser lidos como escritura. Tá? Nós às vezes ignoramos. Eu não estou dizendo do título em negrito que foi colocado pela Sociedade Bíblica ou pelas editoras. Tá? Por exemplo, o Salmo de número 3 aqui, mostra lá, confiança em Deus na adversidade. Isso é um título colocado pela Sociedade Bíblica, para facilitar o leitor acerca do tema que está neste salmo. Mas o que vem abaixo,
ali escrito ali, Salmo de Davi quando fugia de Absalão, seu filho. Isso deve ser lido como escritura, porque consta nos manuscritos ou nas cópias dos manuscritos, tá? Então isso é importante a gente entender isso e compreender que o Salmo, embora para nós ele esteja num livro só, ele tem 5 divisões que vão apontar para o Pentateuco, para a lei do Senhor. Então, no livro 1 vai nos apontar para Gênesis, a criação de Deus. O livro 2 vai nos apontar para o Êxodo, né? A lei do Senhor sendo colocada para o povo de Israel. O livro, ou melhor, o momento de fuga do povo, né? O momento em que o povo está sendo perseguido e está fugindo. O livro 3 vai nos apresentar a lei do Senhor. O livro 4 vai nos apresentar a peregrinação do povo de Deus. E o livro 5 vai nos apresentar então um livro de memórias, vai nos apontar para a memorização da lei do Senhor, tá? Bom, entrando agora já no capítulo 1, até aqui tudo bem? Se tiver dúvidas ou perguntas, fiquem à vontade, tá bom? O livro 1, o capítulo, o Salmo de número 1, né, dentro do livro 1 dos Salmos, então nos apresentam duas coisas importantes para a gente poder então entender esse salmo e poder praticar e poder escolher também de fato. Eu quero andar perto do Senhor ou eu quero andar longe do Senhor? Dos versículos 1 ao 3, nós vemos então o salmista pronunciando ou abrindo o seu entendimento com um pronunciamento de bênção. Ele diz: bem-aventurado o homem. E ele vai repetir isso, né? Bem-aventurado o homem, é feliz, né? Feliz o homem, por quê? Ou como esse homem vai ser feliz é a pergunta. Por que que o salmista inicia com feliz? Né? Ele diz: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite, porque ele é como a árvore plantada junto a corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem nunca murcha, ou cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz será bem sucedido. Bom, em hebraico há dois tipos de bênçãos para a mesma palavra, tá? Há duas palavras para exemplificar a bênção própria dita. Uma é usada por Deus quando está expressando uma bênção sobre o ser humano. E a outra, aqui que nós lemos, ela é usada para se dirigir ao ser humano, tá? Então, uma bênção é usada por Deus para se dirigir à humanidade, e outra bênção é usada entre nós, que é o feliz, ou mais que feliz, tá? Isso é importante para nós. Essa bênção que o salmista coloca aqui, ou que ele faz referência a nós humanos, ela tem uma espécie de mérito, ou seja, ela é conquistada por algum mérito ou algo que se faz, tá? Então, para merecer o termo bem-aventurado, como nós lemos aqui, a pessoa tem de fazer algo, ela precisa agir, então ela precisa tomar uma atitude, ou também, ao contrário, como nós lemos aqui, não fazer algo que venha a ser de acordo com a lei do Senhor. E a pessoa que se faz algo, que procura andar na lei do Senhor, então ela vai alcançar esta bênção. E mostra isso está muito alinhado também com o caráter do homem que o salmista define como bem-aventurado, tá? E ele é definido por, na verdade, o oposto disso é definido por três características negativas. Então nós temos aqui, na primeira parte do Salmo, o salmista ele diz: o bem-aventurado, o feliz, aquele que anda perto do Senhor, ele vai fazer algo para conquistar essa bênção, para conquistar esta bem-aventurança. Mas o que anda longe, ele vai ser caracterizado por três aspectos negativos por andar longe do Senhor. E é isso que o salmista narra. Então, veja só que interessante aqui. O que anda longe, ele recebe três aspectos negativos. Bom, ele não anda no conselho, tá? Ele não anda no conselho do Senhor, mas anda no conselho do ímpio.
O bem-aventurado, ao contrário, ele anda no conselho do Senhor, tá? E não no conselho do ímpio. Ele segue a vontade de Deus, não se sentando com os zombadores, tá? E a ênfase que o salmista descreve, tá? Ele dá uma ênfase no caráter daquele cuja confiança está no Senhor. Eles não olham para os ímpios como fonte de sabedoria. Isso é uma característica de quem anda perto do Senhor. Então, como é que eu consigo ser um bem-aventurado ou muito feliz? Primeiro, andando perto do Senhor. Como é que eu ando perto do Senhor? Confiando em Deus, não olhando para os ímpios, mas olhando para o Senhor como fonte de sabedoria. O problema do não bem-aventurado, ou o problema do ímpio, é ele achar que possui a fonte de sabedoria, ou procurar uma fonte de sabedoria longe de Deus, longe do Senhor. Por isso o Salmo 9, que nós lemos, ele diz que será bem-aventurado, ou será feliz aquele cujo confia no Senhor. Ele diz, olha, em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome, porque o Senhor não desampara aqueles que buscam, porque nós lemos no início. Então, o bem-aventurado, o feliz, ele vai ter essa marca, essa característica. Ele confia no Senhor como sua fonte de sabedoria. Ele confia no Senhor, por isso ele busca o Senhor. Ele não olha para os ímpios, e a sua vereda não é aquela que é transitada por pecadores, ou seja, ele não segue conselhos dos ímpios. O seu conselho está no Senhor e na sua palavra. Então, qual é a marca de um justo, de um homem que anda perto de Deus? É aquele que busca sabedoria do Senhor, é aquele que busca o conselho do Senhor. E o grande problema que nós vamos ver nas Escrituras, que se reflete nos dias de hoje, é daquele justamente que anda longe, que busca sabedoria fora do Senhor e que busca conselho longe do Senhor. Não à toa, nós vemos exemplos nas Escrituras de personagens que buscaram sabedoria fora do Senhor e buscaram então conselhos fora do Senhor. Muitos personagens estão na Bíblia relatados para o nosso exemplo, para que nós pudéssemos ver como é danoso buscar conselho fora do Senhor. Talvez o exemplo mais emblemático disso seja Sansão. Olha o livro de Juízes todo. O livro de Juízes todo ele é muito curioso, porque ele é o livro do fracasso de um povo que é vitorioso por nascença. Esse é o livro de Juízes. O livro de Juízes começa bem e mostra o povo terminando de forma ruim. O livro de Juízes mostra como um povo que, na sua essência, no seu nascimento, é um povo que é destinado à vitória, mas ele se afastando do Senhor e buscando conselho fora do Senhor, ele só acumula fracasso. Lembra qual é a temática de Juízes? No tempo em que os homens eles andavam fora do conselho do Senhor, não queriam mais o Senhor como seu juiz, o que eles faziam? Cada um buscava o seu próprio conselho. É isso que o livro de Juízes diz. No tempo em que os homens abandonaram o Senhor, eles buscavam juízos e conselhos em si mesmos. Eles abandonaram a lei do Senhor. Eles não seguiam mais os conselhos do Senhor. E notem que o livro de Josué, que é o livro das conquistas, termina com o povo conquistando terra, com o povo indo, recebendo, tomando posse mesmo da promessa de Deus. Um livro totalmente de vitórias, mas quando entra Juízes, mostra o povo totalmente perdido confiando no seu braço, se afastando do Senhor, idolatrando, caindo na idolatria dos filisteus. E por isso o Senhor tem que levantar muitos juízes, até que levanta Sansão. E aí é o nosso exemplo. Sansão, ele se perde por confiar na sua força física, e ele sabia que ele deveria confiar no Senhor, que era a fonte da sua força, mas ele busca conselhos fora do Senhor. E é o exemplo, né? Buscar conselho fora do Senhor levou Sansão à ruína. E o livro de Juízes então vai mostrar isso para nós. Uma outra característica aqui do salmista quer que nós aprendemos nessa canção é que
nós não podemos transitar por veredas de pecadores. A nossa companhia não é com aqueles que mortejam, ou que se mortejam e que praguejam contra Deus, os que vivem dessa maneira, ou que vivem de formas satisfeitas e agem com arrogância. Ao contrário, o homem bem-aventurado, ele é destacado porque o seu deleite está na lei do Senhor. Então, um outro ponto aqui: o bem-aventurado é caracterizado por aquele que tem prazer na lei do Senhor. Tem prazer. Mas não é só isso. Ele não só tem prazer na lei do Senhor, porque gostar da palavra de Deus, gostar de ler a Bíblia, ou tê-la, não é suficiente. Mas o bem-aventurado é aquele que, além de ter prazer, ele medita nela de dia e de noite. Nós podemos ver isso no próprio Davi, nos salmos que se sucedem ao Salmo 1. Davi, ele diz: eu deito e me levanto, porque o Senhor me sustenta. E ele vai narrar que ele faz orações de madrugada. Ele deita orando e ele acorda orando. Ele medita no Senhor de dia e de noite. Ele tem prazer na lei do Senhor. O salmista vai dizer que a lei do Senhor, ela é lâmpada para os pés, ela é luz para o caminho, ela ilumina a vereda do justo. Por isso a vereda do justo não pode ser oposta a isso, não pode ser de conselhos de arrogantes, ela não pode ser maculada, né, pelos arrogantes e pela sua prática de arrogância, ou por aqueles que vivem satisfeitos em si só, aqueles que praguejam contra Deus. O deleite do bem-aventurado é a lei do Senhor, e por causa disso ele tem prazer em andar com a lei do Senhor de dia e de noite. E talvez, meus irmãos, creio eu, que ao longo do tempo o povo de Deus se distanciou muito, e cada vez mais, com as facilidades que nós temos hoje, aos poucos vamos deixando a lei do Senhor de lado. Isso é um erro muito grave, que o salmista vai nos aconselhar mais à frente, de que não se deve cometer. Ainda que as coisas do dia a dia da nossa vida se modernizem, ainda que nós tenhamos as facilidades dessa vida, nós não podemos abandonar a lei do Senhor, nós não podemos deixar de tê-la como nossa regra de fé e prática, como é a nossa declaração de fé. A instrução divina forma a base da conduta, e ela é o tesouro do coração do bem-aventurado. A palavra lei nos Salmos, ela significa uma lista de regras e punições correspondentes ao infrator. Mas a plenitude do ensino de Deus para os filhos é a instrução do bem-aventurado. E essa instrução, a qual está inclusa a história dos relacionamentos do bem-aventurado com o seu Deus, com o seu povo. E esta relação do bem-aventurado com o seu Deus, ela é transmitida de geração a geração. Então, note, o bem-aventurado, ele só é bem-aventurado por quê? Porque ele busca sabedoria no Senhor, porque ele não se detém no caminho dos pecadores, ou seja, ele não busca conselho nos pecadores, e ele não se detém, ou seja, ele não é parado, ele não é impedido por aqueles que praguejam contra Deus, com aqueles que querem impedir o avanço do bem-aventurado. Mas ele busca o oposto disso. Ele busca transmitir o seu prazer, a sua alegria, procura transmitir isso para as próximas gerações. E o termo hebraico para medita, que é muito interessante para o meditar aqui, ele implica, ou ele dá a ideia de que é uma reflexão silenciosa, como de um ato introspectivo de quem está recebendo a lei do Senhor. Não é uma meditação, como nós aprendemos aí, parecido com yoga, né, que as pessoas sentam e ficam lá meditando. Não é isso. Meditar aqui, ou seja, é absorver a palavra do Senhor e num ato introspectivo deixar que a lei do Senhor então fale ao nosso coração e nos corrija, nos exorte e nos conduza à verdadeira adoração ao Senhor. O bem-aventurado então, ele busca ser um homem feliz
ter uma vida boa, e por isso o salmista diz que por causa dessas atitudes, ele é como uma árvore transplantada, tá? a qual ela ladeia, né? Seria a palavra mais correta, ladeia num canal irrigado, ou seja, ela estando próxima à fonte de água, então ela dá fruto, e não dá fruto qualquer, ela dá frutos bons, ele é bem sucedido, e por causa da sua atitude, as suas folhagens não murcham. Mas agora o salmista, então ele vai mostrar no segundo ponto, daqueles que andam opostos aos que andam perto de Deus. Se na primeira parte, do 1 ao 3, ele mostra que feliz é aquele que busca sabedoria em Deus, aquele que busca conselho em Deus, e aquele que procura andar com a palavra do Senhor no seu coração e nela meditar de dia e de noite, há um grupo de pessoas, ou um grupo de seres, que andam opostos a Deus, eles andam longe de Deus. E notem que essa segunda parte do Salmo, ela vai dar abertura ao Salmo 1, ao Salmo 2, de que é aqueles que realmente, na sua loucura, questionam a autoridade de Deus. E ele diz assim a partir da estrofe 4: os ímpios não são assim como está narrado do versículo 1 ao 3, tá? Que o bem-aventurado, e por causa da sua atitude de bem-aventurança, ele é como uma árvore plantada. Eles não são assim, os ímpios não são assim. Então como é que os ímpios são? Se eles não são bem-aventurados, se eles não, por causa da sua bem-aventurança, eles não são abençoados, como é o ímpio? Aí o salmista diz: eles são, porém, como palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho do ímpio perecerá. Então, aqueles que andam longe de Deus são tratados de forma diferente daqueles cuja confiança está no Senhor. Tá? Então, como é diferente, né, o caminho do justo e o caminho do ímpio? Como é distante um caminho do outro? As linhas de demarcação entre os filhos de Deus e os filhos do mundo são claramente traçadas. E a gente pode ver isso desde a queda. Isso é muito notório. Se você não percebeu, comece a ler de novo lá no capítulo 3 de Gênesis, você vai ver caminhos distintos, diferentes, para aqueles que andam no caminho do Senhor, chamados filhos de Deus, para aqueles que andam longe do Senhor, chamados de os filhos do homem, ou filhos do maligno, depois mais para frente, como vai ser dito. E nós vemos isso claramente quando, lá no capítulo 5, que tem o título dado lá, a corrupção total do gênero humano, quando o homem entra num caminho tão pecaminoso, mas tão pecaminoso, que Deus precisa então destruir aquela geração. E aí a Bíblia diz assim, né, dizendo assim, quando os filhos dos homens se distanciaram dos caminhos do Senhor, então se agraciaram dos filhos de Deus. E ali nós vemos então duas gerações distintas de pessoas, duas gerações totalmente distintas, aquelas que amam e preservam a lei do Senhor, e aqueles que se aborrecem e andam distintos da lei do Senhor. E vamos ver isso depois, entrando na história de Noé, como eles agem. Aqueles cujo andavam no caminho do Senhor não morreram no dilúvio, eles não pereceram no dilúvio, mas os outros que andavam longe do caminho do Senhor fizeram o quê? Zombaram de Noé e da sua ideia, dada por Deus, por isso pereceram. Nós vamos ver que depois do dilúvio isso não se resolveu, ainda continuou essa geração longe de Deus, a ponto de nós vermos dois povos mesmo distintos um do outro. E esse então que vive longe de Deus, O terceiro Salmos, a abertura dele, o 73, Asaf, ele é um modelo a nós também, de que se nós, servos do Senhor, se nós não mantivermos esse olhar firme e constante em Deus, nós corremos esse risco também.
a invejar prosperidade, a vida, o estilo de vida do próprio ímpio. Mas interessante é que os olhos dele é aberto, né? E ele termina os Salmos exatamente o Salmo 73, ele termina mostrando a diferença do ímpio e a necessidade dele. O verso 27, ele diz exatamente isso que está falando aí. Os que se afastam de ti, isso interessa. E tu destróis, o próprio Deus, né? Todos os que são infiéis, ou seja, aquele que não escolhe a companhia e são orientados por ele. E o 28 ele se posiciona, verso 28. Né? Quanto a mim, ele decide: bom é estar junto a Deus, e no Senhor Deus eu ponho o meu refúgio para proclamar os seus feitos. Você vê isso na prática, na pessoa do próprio Azar. Perfeito. E é uma tônica do justo. Ao longo das escrituras vamos ver os profetas dizendo: olha, hoje vereis a diferença daqueles que servem a Deus e daqueles que não servem. Josué vai também fazer esse clamor, né, dizendo: ó, eu e minha casa vamos servir o Senhor. Vocês escolhem a quem vocês querem, andar com o Senhor ou longe do Senhor. Nós vamos ver isso durante toda a escritura, toda a escritura. Então esse é um risco muito grande que nós corremos, semelhante a Asaf, quando nossos olhos estão naquilo em que o ímpio, na maneira de vida do ímpio, esquecendo-se do conselho do Senhor. Que nós somos bem-aventurados quando buscamos conselho do Senhor, quando buscamos a sua sabedoria, conselho dele, quando confiamos na sua lei, né? Então isso é muito importante. O salmista então continua nesse contraste, tá? Muito claro, que é como se fosse uma linha. Imagine uma linha demarcada pelo próprio Deus, tá? Onde de um lado estão os filhos do mundo, né? E do outro lado os filhos de Deus. Não à toa, né, Romanos capítulo 9, que é um texto muito claro, mostra de fato os eleitos e os não eleitos, aqueles que são de Deus e aqueles que não são de Deus, não pertencem a Deus. Tá? Durante toda a escritura nós vamos ver isso. Tá? Então, o contraste é muito claro, e ao invés desses ímpios, desses que vivem longe de Deus, serem como árvores vivas, eles são narrados nesse salmo como palhas, ou seja, mostrando a sua instabilidade, mostrando que eles não têm constância, eles não têm o quê? Raiz firme, tá? E não dão fruto. Palha não dá fruto. Árvore plantada junto ao ribeiro dá fruto. Palha não dá fruto. Palha é esparramada, ela não tem destino, ela não tem controle, ela não tem firmeza, não tem constância, tá? E não tem fruto. Essas pessoas, então, narradas pelo salmista, não serão capazes de manter sua posição diante de um tribunal de juízo, da qual o próprio Senhor é o justo juiz, como diz o Salmo 9. Ele está sentado no trono, ele vai julgar, e o Salmo 1 também narra, dizendo isso: o Senhor conhece o caminho do ímpio, mas o caminho do justo, mas o caminho do ímpio ele será. Então, eles não têm como se manter diante do tribunal de juízo, e nenhum direito terão de estar entre o povo de Deus. A experiência, essa experiência que esses que estão longe de Deus possuem, será a exclusão da própria presença de Deus na eternidade. Tá? Eles escolheram uma vida longe de Deus aqui na terra. Portanto, não há injustiça nenhuma deles viverem longe de Deus durante toda a eternidade. Tá? É uma escolha que eles fizeram, tá? De andar longe de Deus por causa da sua arrogância, da sua prepotência, porque confiaram na sua própria sabedoria, porque eles preferem o quê? Se opor a Deus, a oposição a Deus feita desde a queda. O versículo final do Salmo, ele mostra então de forma grandiosa esse contraste. O caminho do justo está constantemente vigiado e guardado pelo Senhor, enquanto o caminho dos ímpios
não tem futuro, é um caminho sem futuro. Tá? E este caminho sem futuro destina-se então a perecer de forma completa para sempre. Esta é a forma poética do desafio do salmista, que possivelmente alguns estudiosos dizem ser Moisés, ao narrar isso para os filhos de Israel, tá? Na caminhada no deserto. Por implicação, o salmista então ele ecoa de forma gloriosa nessa ordem, talvez dada por Moisés, né? Agora escolham a vida para que vocês vivem para sempre. É o texto de Deuteronômio 28. Escolham, pois, a vida para que vivem. Hoje vocês podem escolher a bênção ou a maldição. Escolha, pois, a vida para que vivem. Então, Salmo 1, resumindo, irmãos, aí abro para perguntas, se assim tiverem, é isso. Ele narra de forma clara dois caminhos: o caminho dos que andam perto de Deus, o caminho dos que andam longe de Deus. Quais são as características do caminho daqueles que andam perto de Deus? Eles buscam sabedoria no Senhor, eles buscam confiança, eles confiam no Senhor, né? E eles então têm confiança na palavra do Senhor. Por isso o salmista diz: ele busca conselho no Senhor, ele busca sabedoria no Senhor, e ele então confia em Deus. O ímpio, os que andam longe do Senhor, eles confiam no seu próprio braço, eles são palhas, ou seja, não tem sustentação na sua vida, né? Eles não tem como se justificar diante do tribunal de Deus, por isso serão condenados eternamente. Basicamente isso é o que se resume no Salmo 1, tá? Para o nosso estudo nessa noite. Abro para perguntas aí sobre o livro inteiro de Salmos, ou o Salmo primeiro, ou alguma dúvida sobre os autores, ou algo que você leu aí sobre o livro de Salmos que te despertou a curiosidade nesse estudo, ou se você tem uma outra dúvida referente ao livro de Salmos. Se eu não souber, temos aqui dois presbíteros e um pastor para responder também. Esse salmo ele nos dá a oportunidade de você estar levando a palavra para algum irmão, principalmente quando você conhece uma pessoa e vê que ele é uma pessoa que está afastada, uma pessoa que você tenta trazer ele para o mundo que nós vivemos, que é uma coisa. E quando você lê essa parte aqui, você fala do caminho que te leva à salvação e do caminho que te leva ao inferno, claramente falando. Porque se você vive comigo, é aquilo, né? Você está semeando a semente no coração, mostrando para a pessoa como que ele pode mudar a vida dele. E às vezes a pessoa está ali e de repente se dispersa, acabou. Eu vejo muito isso aí. Eu já passei por essa experiência. Eu tive algumas viagens que eu às vezes estou num projeto e começo a conversar, que lá sempre você encontra outras pessoas também, pode não ser também da educação presbiteriana, batista, e faz um grupo de oração ali, que a gente começa a conversar e falar sobre debater sobre determinada ação. Esse é um salmo muito conversado, muito difundido, sabe? Porque tudo começa aqui. Começa de forma é como diz o Dr. Paulo Marcos, é a chave que abre, né, o entendimento desses dois caminhos para todos os outros salmos, que vão de forma muito clara mostrar. Nós vemos isso que o senhor falou muito claro, por exemplo, eu lembrei aqui da história. Moisés está lá, mostra a lei para o povo ouve o próprio Deus, está tudo muito claro o que eles devem fazer. Moisés se ausenta por um período, o que esse povo faz? Resolve escolher o seu próprio caminho. Eles querem ser o quê? Como as outras nações. Olha o que eles escolhem. Isso é muito grave. Quando eu leio esse texto, eu fico assim perplexo, eu fico pasmo de como um povo que ouviu Deus através dos trovões e raios, um povo que viu milagres, agora ele diz assim: não queremos mais ser como nós somos. Nós abrimos mão da nossa origem, abrimos mão dos nossos privilégios, das nossas prerrogativas. Nós queremos ser como as outras nações, queremos um Deus aqui de fato. Eles rejeitam a Deus.
E nota, isso é novo? Aconteceu naquele momento só? Não. Aconteceu depois à frente do povo, quando o povo disse para Samuel de forma muito clara, que entristeceu o coração de Samuel, dizendo assim: Samuel, você é legal, você é um bom juiz, um cara correto, seus filhos não, mas você é. Mas a gente quer um rei, a gente quer ser como as outras nações. Isso é novo? Não. Lá no Éden, o homem escolheu também não seguir a Deus. Isso é uma recorrente nas Escrituras: o caminho do justo e o caminho do ímpio. Isso é muito claro. Nós poderíamos citar outros textos aí em que aqui um homem escolhe realmente viver longe de Deus, desprezando a sua presença, os seus conselhos, a sua sabedoria. E duas implicações aqui, isso que é muito sério também. Primeira delas, hoje você tem o direito de escolha. Nesta vida você tem o direito de escolha. Mas na eternidade não. Não tem. Por isso que o salmista termina dizendo assim: o caminho dos justos perecerão. Eles perecerão. É um decreto, por isso que eu falei no começo, o doutor fala que não é uma oração, é uma declaração. O salmista está declarando: o Senhor conhece o caminho dos justos, conhecido por ele, mas o caminho dos justos será de perecer. Eles vão perecer de fato. É uma declaração. Deus declara isso nas Escrituras para o homem. Quer viver longe de mim? Ok, pode viver. Mas este caminho que você escolheu vai ser ruim para você, vai ser destruição, você vai perecer. Por isso que Saul, lembrando, voltando para o Asaf, ele compreende quando o pé dele entra na casa do Senhor, então ele vê a diferença como é grande. Embora os ímpios possam viver por algum período, e parece para nós que há mais vantagem no caminho dos ímpios, né? Parece que eles estão vivendo melhor do que nós que servimos a Deus, mas o salmista diz: entra na casa do Senhor e você vai ver a diferença. E a segunda coisa que é importante, que você agora já vai dar um spoiler do livro de Salmos e da salvação, é que derruba-se então agora a ideia de que Deus não manda ninguém para o inferno. Eu vou seguir aqui tranquilo, tal, porque Deus não vai ter coragem de me mandar para o inferno, já que Ele é um Pai amoroso, bondoso. Mas realmente não vai ser Deus. É a escolha dele. Se você que escolheu o passaporte, escolha dele. Nós vamos ver isso no livro 3 ou livro 4 dos Salmos. Vamos escolher alguns salmos para estudar. Isso vai ser muito ligado com Romanos, como de fato, né, é algo assim inevitável. Esse negócio de que a teologia da inclusão ou a teologia liberal inventou de que não, Deus é bom, virou filme na Netflix, todo mundo vai ser salvo no final, porque eu ouvi isso de um religioso, né, de um curso que eu fazia, ele dizia assim: o amor de Deus é tão grande, e Deus é tão bom, que Deus não vai conseguir mandar ninguém para o inferno, porque isso vai contra o seu amor. O amor de Deus é tão grande, e é tão assim, inimaginável, tão incompreendido por nós, que no final, Deus não vai mandar alguém para o inferno, porque é contra o seu amor. Isso é uma heresia, isso não pode prover de alguém que conhece as Escrituras, porque a Bíblia decreta o caminho do ímpio. O caminho do ímpio não é que vai ser, ele já está decretado. Quando nós falamos aqui de Apocalipse 4, quando João tem o seu olhar voltado para o céu, ele vê o livro dos decretos divinos, e dentro desses decretos está realmente os que se apresentarão diante de Deus, não para galardão, mas para condenação. Seu Geraldo? Eu estou começando a engantear, viu? Estou enganteando com as pernas bambas ainda, porque eu aprendo muito pouco, muito devagar. E, portanto, eu nunca tive essa curiosidade de ler esse cabeçalho aqui para saber os livros, quantos livros são dele. Então, e nem minha mulher também, eu vou falar com ela, tudo bem. Ela me explicou aqui, ó, que minha mulher tem
Silvio, de certa forma todos nós. Depois que eu comecei a estudar aos 25 anos, depois de 10 anos, a gente, por ser pecador, a gente é tentado a achar que sabe, né? E quando eu participei de uma palestra, um professor, muito simples, professor, eu fiquei com vergonha, porque eu falei assim, eu achei que sabia de muitas coisas, mas na verdade eu não sei nada. Porque eu comecei a aprender coisas sublimes das Escrituras que eu nem imaginava, depois de 10 anos de estudo. Isso acontece, vai acontecer conosco, com todos nós, tá? Todos nós, e louvado seja Deus por isso, é Deus nos ensinando todo dia, porque a palavra de Deus ela é tão rica, e ela tem coisas tão sublimes, que nós precisaríamos de muitas vidas para poder conhecer os tesouros, né, que está na palavra do Senhor. Nós estamos estudando apenas uma pequena porcentagem do que há na sua palavra. Eu falei pouco tempo passado, eu falei com o irmão Guido que eu já li a Bíblia, duas vezes e estou esperando a terceira vez. Eu falei com o irmão Guido, eu vou ler a Bíblia 10 vezes. Depois que eu ler ela 10 vezes, é capaz de eu querer pregar mais 10 vezes. Você falou, Deus está sabendo, você está querendo viver muito. E essa é a ideia, seu Geraldo, meus irmãos, essa é a ideia da gente fazer aquilo que Oséias disse, conhecer e continuar a conhecer o Senhor, ou seja, conheçam e prossigam a conhecer o Senhor. Deus, Ele é um ser tão grande, tão imenso, que nós não vamos conseguir compreendê-lo na essência do que Deus é, mas vamos conseguir, pela sua palavra, compreender aquilo que Ele quer que a gente compreenda dele. E as Escrituras, elas nos norteiam quanto a isso. Por isso é chamada de a palavra de Deus. Por isso nós somos diferentes de outro segmento do cristianismo que diz que a Bíblia contém a palavra. Nós não acreditamos nisso. Nós acreditamos que ela é a palavra de Deus, né? E esse livro de Salmos, o caderno de Salmos, nós estamos começando hoje, né, nele, mas nós vamos ver louvores, vamos ver lamentos, vamos ver salmos de bênçãos, vamos ver salmos de confiança, que você vai ler o salmo e você vai fazer o seu devocional nele, você vai pegar confiança no dia, porque a palavra de Deus tem esse poder de nos dar confiança quando lemos. Nós vamos ver que tem salmos aqui que foram salmos precatórios, vou guardar para o final ele, né? Nós vamos ver que tem salmos que foram escritos para os reis, vamos ver salmos poéticos, uma poesia tão linda, de declaração mesmo, de amor a Deus. Vamos ver então os salmos imprecatórios. O que é isso? São salmos de maldição. Lá a gente brincava, as palavras que eram o salmo sabor de mel, né? É os salmos imprecatórios. Salmos imprecatórios. Está lá na Bíblia. E aí, vamos arrancar eles? Não vamos arrancá-los das Escrituras, porque eles são palavras de Deus. Então, temos esse caminho a seguir, aprender o livro de Salmos. E o mais importante no final, que é o grande objetivo do nosso estudo nesse livro de Salmos, enxergar Cristo. E aqui nós podemos ver nesse primeiro salmo, quem é o bem-aventurado que o salmista descreve? Não sou eu não consigo cumprir o que o salmo está dizendo aqui na sua essência. Nenhum de nós conseguiremos cumprir. Cristo é o bem-aventurado. É Ele que é o bem-aventurado dos salmos, e nós vamos perceber isso durante todo o caderno dos salmos, construindo de pouco a pouco, mostrando, apontando para Ele. Essa é a intenção dos autores, apontar para Cristo. Ele é o bem-aventurado. É Ele de quem o salmista está dizendo que ele não se afasta do Senhor em momento algum, de que ele realmente buscou a sua confiança no Pai. E de certa forma, o exemplo do bem-aventurado é um exemplo para que nós venhamos também a praticar a bem-aventurança, venhamos a praticar no nosso dia a dia o que o nosso Senhor, que é o exemplo, né, da qual Paulo vai dizer: você quer ser bem sucedido na vida? Você quer ser bem-aventurado na vida? Imite a Cristo, siga o exemplo de Cristo. E é com o exemplo de Cristo que Paulo resolve uma celeuma dentro da igreja, mostrando para a igreja que o exemplo a ser seguido é o exemplo do bem-aventurado, aquele que quer glorificar a Deus no seu caminho, que quer viver perto de Deus.
né? E ele, exortando a igreja, lá no Novo Testamento, ele diz, ele mostra que andar perto de Deus é seguir o exemplo de Cristo, portanto a vaidade cai, portanto o estar certo cai, portanto o querer levar vantagem deixa de existir, portanto o querer estar correto em todas as coisas, em todas as discussões, fica em segundo plano, porque o alvo do bem-aventurado é a glória de Deus. E nós vamos compreender isso no final do estudo. Nós vamos ver Cristo nos Salmos, Cristo sendo pregado. E aí a gente poderia até dar um título para o nosso estudo: Pregando Cristo no livro dos Salmos. O Carneiro levantou a mão? Você levantou a mão? Irmão Paulo, você levantou assim? Quando um gosta eles me remetem ao apóstolo Paulo e de pregar. Me remetem a Jesus Cristo, quando ele disse que leis foram influências do Leão que me acorda. Então eu faço uma colocação. Nós temos um irmão que deixa tudo. Onde que a gente vai encontrar esse irmão? Que ele não esteja na roda desse casamento. Então é muito difícil para a gente explicar isso para um não crente. Então o próprio Jesus Cristo, ele veio para os doentes. Então, se eu não posso andar, não consigo, mas eu não posso assentar. Esse assentar também não é participar da parte de companhia de Jesus, não é isso. Mas o irmão, ele vai automaticamente para fora do céu. Então, como que eu vou fazer uma abordagem se eu não posso entrar nessa roda do céu? Sim, eu entendi. É um pouquinho complicado, mas Deus. Entendi perfeitamente, e é uma dúvida corriqueira. Tá? João 17. João 17, isso, a oração de Cristo, né? Oro para que, não que para nos tire do mundo, mas que os livre do mal. É a oração basicamente que a gente fez em João 17. No Paulo, nunca, jamais a igreja de Cristo, nós aqui, como nós vamos fazer isso no evangelismo de fato, quando nós tivermos nosso momento de evangelismo, nós nunca vamos deixar de entrar num bar para falar do amor de Cristo, para resgatar uma vida. Se precisar, nós entramos dentro do bar, entramos dentro de qualquer lugar que tenha os pecadores que precisam ouvir a palavra do Senhor, se assim eles nos permitirem entrar. Jamais. Eu já fui em cada local, né, que, olha, eu temi pela minha saída. Eu lembro de uma vez que nós demos aula, eu dei aula, uma aula de teologia, numa casa de recuperação. Irmão, o mais bonzinho ali tinha esfaqueado uma pessoa, o mais bonzinho. Pensa nos caras assim, bravo, bravo. Pregamos a palavra, ensinamos, o pastor ministrou a palavra, né? Nos ouviram tranquilo. Agora, o que o Salmo está nos dizendo é que nós não podemos viver a vida do ímpio. Parceria. Exato, não podemos fechar uma parceria com o ímpio. Tem um cara, tem uma pessoa que ela é zombadora, que é o Salmo 2, vai ficar muito claro no Salmo 2 do Senhor. Está lá, gosta de fazer piada, gosta de escarnecer o nome do Senhor, gosta de falar mal da igreja, gosta de ridicularizar os crentes, gosta de escarnecer do nome do Senhor. Por exemplo, isso é muito comum, e nessas escolas de samba, de carnaval, a gente vê muito isso. Todo ano tem um ímpio que vai lá para ganhar ibope e escarnece o nome do Senhor. Eu não vou, eu sou contra, a respeito de quem é qualquer coisa, eu sou contra a gente fazer escola de samba para evangelizar. Irmão, não vamos evangelizar. Que história é essa? Lá tem pornografia, lá tem tudo
tudo que uma pessoa justa não deve estar lá. Tudo que uma pessoa justa deve evitar, melhor dizer, tá? Vou colocar corretamente. Tudo que um justo deve evitar. De pornografia, a uso de drogas, a violência e, de fato, canções, letras que escarnecem o nome do Senhor. O ambiente, ele não é favorável a nada. Então, e você gosta, vamos fazer uma escola de São para evangelizar? Estou fora. Eu acho que não rola, não. Então, onde é que eu não vou, irmão Paulo? Resumindo, sendo bem objetivo. Eu não vou fechar uma parceria ou andar, ser participante de um ambiente em que seja hostil ao Senhor. É aquela pessoa que realmente ela não quer de fato nenhum, ela prefere ridicularizar a nossa fé, ela prefere zombar de Deus, né? Então seria mais ou menos assim, tá? Vou dar um exemplo aqui, né? Eu particularmente deixei de seguir, deixei de acompanhar qualquer ator, seja ele o melhor ator que tenha, o melhor filme que tenha, que ele zombe do nome de Deus, ou que ele faça a sua vida, a sua carreira, ganhando dinheiro em cima do nome de Cristo. Tá? Eu deixo assistir. Alguém falou para mim, mas você achou aquela série? Né? Eu falei, não vou assistir. Eu me recuso a assistir. Eu não vou dar igual para esse cara. Não vou, ele não vai ganhar minha audiência mesmo. Eu prefiro assistir, eu tenho tanta coisa para assistir, tenho tanta coisa para fazer, tanto livro para ler, eu não vou dar igual para esse cara. Mas ele é bom, o filme é bom, mas para mim é ruim. Não vou. Eu não vou andar. Como se pode ser bom se vai. Escarnece da fé, da minha fé e do meu Senhor. Né? Então, eu não vou andar. Agora, por exemplo, Jesus se assentou com Mateus. Quem era Mateus? Mateus era um vendedor, era um cobrador de impostos, era um judeu que era considerado opositor e corrupto por Pedro, principalmente. Pedro queria ver, sei lá quem na frente, mas não queria ver Mateus. Tanto é que a indignação de Pedro é: como o Senhor pode se sentar com esse cara? Esse cara, ele oprime a gente, esse cara, ele extorque dinheiro da gente, esse cara, ele se vendeu, ele traiu a sua pátria. Mas Jesus quer mostrar para Pedro, Mateus está aceitando o meu convite, e ele é um dos meus. Então, João Paulo, fica muito claro para nós quando o ambiente ele é um ambiente hostil ou não. Fica muito claro quando esse ambiente é aquele que quer viver longe de Deus ou aquele que quer viver perto de Deus, mas ainda não foi encontrado. Então, para quem que a igreja deve entrar, para quem que nós devemos, qual é o caminho que nós devemos seguir? O caminho do justo é aquele que, em momentos da vida, né, nós nos depararemos com homens pecadores, pessoas pecadoras, né, que estão dispostas a ouvir a palavra do Senhor e estão dispostas a serem evangelizadas, pode-se dizer. Mas acho que é um momento em que nós nos depararemos, por exemplo, como um evangelismo que nós fizemos, em que a pessoa pegou o folheto, cuspiu e jogou na cara do diabo. Aqui outro dia, a pessoa não fez, mas rejeitou. Não, obrigado, não quero. Então, passando por isso várias vezes já. O que você vai fazer? Deus te abençoe. Segue o ritmo. Jesus não disse isso. Senhor, não quiseram ouvir nossa palavra. Os discípulos chegaram tudo nervosinhos, chegaram tudo chutando balde. Jesus falou: calma, bate o pó das sandálias de vocês e continua o caminho. Entendeu? Acho que não sei se deu para ficar claro. Mas a gente vai entender mais para frente, isso bem claro, viu? Nós temos experiência, Paulo. Chegou a evangelizar no Brasil, nós passamos por isso. Quantos lugares nós fomos evangelizar e a gente conversava, oferecia uma Bíblia. Obrigado. Nós obedecemos Jesus Cristo de maneira excepcional. Porque a gente abençoava. Então, nosso papel é seguir o caminho em que nos aproxima de Deus. O caminho do justo. O caminho do ímpio está traçado, está decretado, ele vai perecer, ele vai sempre rejeitar a Deus. Sempre vai rejeitar a Deus. Tá bom? Mais uma pergunta? Não? Se não tiver, então, por gentileza.